Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Lembram de mim? Pois é. Sou a professora Ângela Bandeira, aqui da Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia, trabalho na escola Cônego Fernando Passos. E hoje eu vim dar uma mãozinha para tia Tassi. Pois é, tia Tassi passou a semana toda falando sobre ajudar as pessoas, não foi? E qual foi o tema da semana? Semana com pessoa com deficiência. E hoje eu vim dar essa ajudinha à tia Tassi, vim colaborar com essa aula. E eu espero que vocês gostem da aula que tia Ângela vai trazer hoje, certo? Fiquem ligadinhos aí, não desliga, não sai. Sabe por onde você tá? Aí pela telinha do celular ou do computador, pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou então vocês estão ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Que legal essas redes sociais, não é? Mas antes da gente começar com as nossas aulas, vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus. E já eu volto. Fica ligadinho aí, não sai, hein? Oração do dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens me proporcionado. Obrigado por este novo dia. Ensina-me a ser uma boa pessoa e me ajuda pelos caminhos difíceis. Peço que me dê clareza para aprender o que é ensinado e ser sempre um bom filho e um bom aluno. Amém. E na Semana da Pessoa com Deficiência Física, o tema hoje é a diferença física e as preferências das pessoas. Você já percebeu que tem gente que é alto, baixo, gordo, magro, da cor morena, negra, branca, tem um cabelo ondulado, liso, tem o olho azul, verde, preto, e cada um tem suas diferenças nas características físicas, mas isso não quer dizer que não devemos respeitá-la, não é verdade? Todo mundo nasceu do seu jeito porque herdou de seus pais o seu jeito físico de ser. O que nós devemos fazer é respeitar essas diferenças. E nessa semana, as diferenças que a gente vê em alguns aspectos físicos são algumas pessoas que são cadeirantes, algumas pessoas que andam de bengala, algumas pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência oral ou deficiência intelectual ou simplesmente tem alguma síndrome. Nós devemos respeitar diferenças físicas e também diferenças intelectuais. Nós somos iguais diante de toda a humanidade. Sabe por quê? Porque essas diferenças e também semelhanças nos são dadas através de leis. São normas criadas por homens que nos fazem ver que somos diferentes fisicamente, mas ao mesmo tempo nós somos iguais e que essas igualdades e essas diferenças devem ser respeitadas. É muito legal a gente conhecer também das leis. E você, criança, você já olhou no espelho hoje e já se viu como é que você é? Você é alto, você é baixo, você é mais forte, você é magrinho, você é da cor de tia Ângela, da cor de tia Tassi? Como você é? Então, seria interessante a gente fazer um desafio aqui. O que vocês acham? Vocês irem para frente do espelhinho aí da casa de vocês, se olharem e depois tentar desenhar vocês numa folhinha de papel. Faz esse desafio aí. Se olha no espelho e tenta desenhar como você é numa folhinha e mostra essa sua atividade para a sua professora. Eu tenho certeza que ela vai amar, porque a educação infantil é tudo de bom. Então, vamos lá? Vamos participar dessa atividade que vai ficar bem legal, hein? Tem alguma diferença em tia Ângela hoje? Vocês perceberam alguma diferença?
Não? Então já já eu volto que eu quero saber qual é a diferença que tia Ângela tá hoje, hein? Você sabe o que é que eu tô fazendo? Eu tô me olhando no espelho. Sabe por quê? Eu tô olhando as minhas diferenças para fazer o desenho do meu corpo. E você já fez o seu? Se liga aí, hein? Você tem que fazer a atividade. A sua professora tá esperando. Mas deixa eu continuar me olhando, tá bom? Que eu preciso desenhar o meu corpo e eu preciso me observar bem direitinho. Tchau! E então, perceberam qual era a diferença que tia Ângela estava no outro vídeo lá atrás? Não? Tia Ângela estava sem óculos, não é? Agora tia Ângela, sabe por quê? Porque tia Ângela tem uma dificuldade muito grande de enxergar as coisas longe e até mesmo perto, né? Sem óculos. E eu coloquei só para chamar a atenção. Será que você se ligou aí que tia Ângela estava diferente? Se você não prestou atenção, cuidado, hein? Vamos prestar atenção nas diferenças, mas principalmente vamos respeitar. Mas tá na hora da gente cantar. Vocês querem cantar comigo? Vamos lá, eu amo cantar para vocês. Mas eu tô um pouquinho rouca. Mas se liga aí que a música é muito conhecida e muito legal. Já já eu volto, tá bom? Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que o amigo a gente escolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é assim que deve ser. Espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha de hoje, que é a Semana da Pessoa com Deficiência. E hoje nós falamos sobre as diferenças nas características físicas e as preferências de cada um. Cada um gosta do jeito que é. Uns com cabelo ondulado, outros com cabelo liso, um com os olhos claros, outro com os olhos escuros, com a pele escura, com a pele clara. Vocês é quem sabe. Mas o importante é que em todas essas diferenças nós devemos o respeito e o amor um com os outros. E as pessoas que têm deficiência física, nós devemos tratá-la com igualdade e principalmente com amor e carinho a essas pessoas, porque elas não pediram para nascer assim, apenas aconteceu. E nossa missão aqui na Terra é ajudar uns aos outros. Espero que vocês cuidem de nossos irmãos, de nossos amigos, de nossos vizinhos, de nossos familiares. E por falar em cuidar, vamos ter os cuidados de protocolo sanitário. Se precisar sair, usa máscara, higieniza as mãos, cuidado com o excesso de limpeza também. Vamos cuidar do nosso psicológico. Não dá para sair, não dá para se divertir, mas se diverte em casa. Principalmente, assiste às videoaulas, faz as atividades, manda para a sua professora. A sua presença é muito importante, porque nós, professores, não somos nada sem vocês. Quero agradecer
de coração toda a atenção de vocês. Beijos, façam o desafio do espelho e do desenho, ok? Tchau e até a próxima, se Deus permitir. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. Eu estou bem e espero que vocês estejam também. Essa aulinha está voltada para você, aluno do 5º ano da Rede Municipal de Goiânia. O tema é Tradições Orais e a Memória. Vocês sabem o que é tradição oral? Já pararam para pensar o que é tradição oral? Tem um bonequinho aí, ó, com a mão na cabeça e a interrogação. O que é tradição oral? Tradição oral é o conhecimento oral, é a cultura material, é a tradição transmitida oralmente de geração em geração. As lendas, a tradição oral, certo? As parlendas é uma tradição oral. Por que as tradições orais são importantes? A tradição oral, ela tem a função de preservar a história, de garantir que as novas gerações, principalmente as gerações indígenas ou afro-brasileiras, elas preservem o conhecimento dos seus antepassados, certo? Elas resgatem o conhecimento dos seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma preservar, aliás, a sua ancestralidade, certo? Então, para muitos deles, a forma de resgatar e preservar os conhecimentos dos ancestrais através da oralidade. Qual a importância da memória e das tradições orais? É através dessa tradição oral que muitas sociedades conseguiram preservar a sua cultura e, consequentemente, deixar um rico legado de saberes, crenças e tradições, pois cada geração tinha o dever de contar as histórias para as gerações seguintes. Tradição oral e memória dos povos de religiões afro-brasileiras. Nas religiões de matriz africana, a pessoa mais velha tem um papel extremamente importante. Principalmente as mulheres, viu? Não existe nenhum livro, nenhum manual de instruções, nem regras específicas de como deve funcionar um terreiro, seja de umbanda ou nação. O que existe é a tradição oral. Então, os mais velhos, especialmente as mulheres, vão repassando isso aí de geração em geração, esses conhecimentos. Para essas religiões, tradição oral é uma riqueza que o povo carrega e que traz a essência da religião, os fundamentos e a doutrina. É através dessa oralidade que as pessoas mais velhas são responsáveis pela transferência dos saberes. Temos a imagem aí de uma mulher negra numa comunidade quilombola passando os saberes para as crianças. O que são as tradições orais sagradas? As tradições sagradas orais são como ensinamentos religiosos que vão sendo passados de forma verbal ao longo das gerações, constituindo-se, portanto, em um importante processo da manutenção dos costumes em uma dada sociedade. Então, são essas tradições orais e esses ensinamentos religiosos que vão sendo passados de geração em geração, que vai constituindo a manutenção daquele costume, daquela crença religiosa. O que são fontes históricas e marcos históricos? Fonte histórica é tudo aquilo que pode ter sido produzido pelos seres humanos e por trazer vestígios de suas ações e interferências no meio ambiente. Pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e dos desdobramentos do presente. As fontes históricas são as marcas da história. São diferentes fontes de história. As diferentes fontes históricas são as fontes orais. Antigamente, eram os depoimentos, era tudo que era contado de geração em geração. Hoje em dia, nós temos CD, MP3, DVD, certo? Ainda temos os relatos e depoimentos das pessoas antigas, de um determinado povo,
certo? Mas nós já temos a tecnologia aí ao nosso favor das fontes orais. As fontes escritas são documentos escritos que registram um acontecimento do passado. Nós temos cartas antigas, jornais antigos, mapas antigos. As fontes iconográficas ou visuais, imagens que registram o passado, fotos, pinturas, cartões postais, entre outros. Fonte de cultura material, objetos usados no passado. E as fontes arquitetônicas, casas, monumentos e outras edificações. Algumas fontes históricas ou marcos históricos. Nós temos aí no Rio de Janeiro o Cristo Redentor. Nós temos o mercado Ver-o-Peso no Pará, Ver-o-Peso. E nós temos a Esfinge do Egito. Temos também o templo na Guatemala. O templo em Tikal, Guatemala, certo? Esses são monumentos que fazem parte da história, ou seja, são marcos históricos. Marcos históricos aqui de Pernambuco. Temos aí a Ladeira de Olinda, o Marco Zero, nós temos a Casa da Cultura, nós temos a Santa Sé, nós temos a Igreja de Igaraçu, que foi uma das primeiras igrejas. São marcos de Pernambuco. Marcos de Goiânia. Temos aí essa imagem de Nunes Machado, que fica na Avenida Nunes Machado, conhecida como Rua da Baixinha. Ele foi um goianense que fez parte da Revolução Praeira. Temos a Igreja Nossa Senhora do Rosário. As igrejas, elas são marcos históricos, que são uma fonte arquitetônica. Temos o Cruzeiro do Carmo, a casa, que hoje é o Instituto Histórico de Goiânia, que foi onde Dom Pedro tomou a água no poço, aí a rua ficou conhecida como Poço do Rei. E nós temos as casas da Vila Operária, que foram casas construídas para os operários da indústria têxtil, de tecido, certo? Então, essas casas, elas fazem parte da história de Goiânia e são tombadas pelo Instituto, pelo IFAM, certo? Desafio do dia. Escreva o que se pede e mande para a sua professora uma história sobre a sua cidade ou seu estado, que é contada de geração em geração. Então, pesquisem uma história sobre a sua cidade ou sobre o seu estado e escrevam e mande para a sua professora, para o WhatsApp da turminha, certo? Combinado? Vamos dar continuidade com a aulinha de Geografia? Em Geografia, nós vamos estudar trabalho, inovação e tecnologia. O trabalho e a inovação tecnológica é o tema central da nossa aula. Na antiguidade, o homem ele procurou suprir suas necessidades inventando e utilizando instrumentos. Temos a imagem aí do homem da antiguidade construindo objetos com a madeira. O homem da antiguidade usou a energia dos animais para transportar o que eles precisavam, usou o fogo, aprendeu a acender o fogo, certo? E fazer fogueiras. Usou a água e usou o vento, com as canoas que eles construíram, os barcos à vela que foram construindo. Eles precisaram da água e do vento para que esses transportes funcionassem. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, o que foi que aconteceu? Muitos seres humanos, muitos homens, podemos dizer assim, quando a gente fala homem, está se referindo ao homem e à mulher, eles se mudaram do campo para a cidade. Houve a Revolução Industrial, surgiram as indústrias, então muitos saíram do campo para morar na cidade, para trabalhar na indústria. Com isso surgiu a estrada de ferro, surgiu navio a vapor, passou a ter jornada de trabalho. Estava trabalhando na fábrica, tinha que ter o horário de entrar, o horário de sair. Era a jornada de trabalho. Nessa época, o impacto ambiental ainda era pequeno. Era pouca emissão de gases do efeito estufa que eram emitidos para a atmosfera, certo? Ainda era pequeno o impacto ambiental no século XVIII. No século XIX, o que foi que aconteceu? Houve um crescimento enorme das cidades e da população.
certo? Nós temos a imagem aí de uma cidade cheia de casas, prédios, e temos uma segunda imagem com a população crescendo. Com isso, o que é que teve? Aumento do impacto ambiental. No século XIX, começou o aumento do impacto ambiental, dos gases do efeito estufa, certo? Começando aí a produção do que chamamos de aquecimento global. Ainda no século XIX, surgiram os automóveis, surgiram locomotivas, que eram os trens, e surgiu a energia elétrica. Tudo isso veio para gerar conforto ao ser humano, mas também ir aumentando o impacto ambiental. As mudanças do mundo de trabalho. O plantio era manual. Aí o que é que aconteceu? Surgiram as máquinas. Muitas máquinas, elas substituíram o trabalho do homem. Alguns passaram a aprender a manusear a máquina. Com as máquinas, houve um aumento de produção, certo? E uma diminuição de tempo. Se manualmente eu levava 10 horas para concluir o serviço, com a máquina eu passava a levar 5 horas para concluir o serviço, certo? Derrubadas de árvores manual. Então, naquela época, a derrubada da madeira, a derrubada legal da madeira, ela era manual. Hoje em dia, surgiram equipamentos elétricos, então é muito mais rápido. E o aumento de produção também. Se é mais rápido, aumenta a produção. Formas de compra e venda. Depois que surgiu a moeda de cada país, a forma de vender ou comprar acontecia em lojas ou na feira. Antes da moeda existia o escambo, que era a troca, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trocavam mercadorias deles para levar o pau-brasil, certo? Dava mercadoria, espelho, objetos de presente aos índios para poder levar o pau-brasil. Essa prática de comércio se chama escambo. Depois, com o surgimento da moeda de cada país, passou a vender e comprar mercadorias em lojas e feiras, supermercados. Passou a existir todo esse tipo de comércio, né? Com o avanço da tecnologia, podemos comprar e vender produtos através de sites da internet. Surgiram, então, as lojas e os vendedores virtuais. Os vendedores online. Profissões do futuro. Atendente virtual de pacientes. Advogado especialista em proteção de dados. Analista de comunicação. Cientista de dados. Consultor financeiro. Controlador de dados. Programador de automação. Terapeuta de saúde. Perito. Engenheiro de energias. Só são essas, tias, as profissões do futuro. Tem várias profissões aí que promete para o futuro, certo? Tia citou algumas. Desafio do dia. Pesquise e mande para sua professora. Fontes de energia renováveis. A gente viu que no século XIX surgiu a energia elétrica. Então, o que é que vocês vão ter como desafio? Pesquisar quais são as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. E mandar para o WhatsApp da sua turminha, que a sua professora vai estar aguardando a sua atividade. Sua participação é fundamental, certo? Não esqueça, a pandemia não acabou, certo? O uso da máscara, ó, obrigatório. Lavar as mãos com água e sabão, sempre que possível. Passar álcool 70, álcool em gel 70. Manter o distanciamento social de 1 metro, pelo menos. E, se puder, fique em casa, se proteja, proteja a sua família. Obrigada pela atenção, um beijo no coração e um abraço virtual. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula, né? Você aluno, aluna que está nos acompanhando aí pela Rádio Goiânia FM, pelo Facebook Canal 51. Então, estamos aqui para mais um aulão de língua portuguesa, ok? Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui os objetivos, nossas habilidades. Então,
Nós ainda estamos vendo aqui, né, sobre coerência e coesão no processamento do texto. Então, vamos ver hoje dois textos, né, mais dois textos, e o assunto coerência e coesão, como vocês já vêm estudando, né, coerência significa as ideias dos textos, né, o que é que o autor quer passar para a gente, ok? E a coesão significa as ligações das palavras no texto, das frases, né? Os conectivos, preposições, conjunções, tudo que permite que o texto fique bem estruturado, ok? Então, coerência e coesão, tá certo? Vamos identificar o principal fato que motiva o enredo da narrativa. Vamos ver narrativa hoje, duas narrativas, tá certo? E os elementos que constroem essa narrativa, né? E a nossa habilidade é o descritor número 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, vamos ver por que esse texto acontece, né? Por que o autor escreveu esse texto. É justamente, vamos identificar o conflito dele, tá certo? Um grande problema que tem que ser solucionado, né, no texto. E os elementos que constroem a narrativa, personagem, narrador, ok? Tempo, espaço, onde acontece, quando acontece, né? Ok? Então vamos ver. Vamos começar por essa imagem, que essa imagem vai dar suporte ao texto que eu trouxe para vocês. Então imagine essa imagem aqui. O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês podem ver aqui uma menininha, né, ao telefone, falando com alguém aqui, outra pessoa do outro lado da linha, ok? Então, coloque essa imagem na sua mente, na sua imaginação e vamos para o texto. O nome do texto é Sumiço, ok? Sumiço, tá certo? E eu vou começar aqui a leitura do texto, depois a gente vai fazer algumas questões sobre esse texto, tá certo? Identificando aí o conflito e algumas perguntas sobre os elementos, né, da narrativa, tá certo? Vamos lá. Sumiço. Desesperado, o chefe olha para o relógio e, já não acreditando que um funcionário chegaria a tempo de fornecer uma informação importantíssima para uma reunião, liga para o tal. Alô? Atende uma voz de criança quase sussurrando. Alô? Seu pai está? Tá. Ainda sussurrando. Posso falar com ele? Não. Disse a criança bem baixinho. Meio sem graça, o chefe tenta falar com outro adulto. E sua mãe? Está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Não. Ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem. Sussurra. Quem? Polícia. Um pouco surpreso, o chefe continua. O que ele está fazendo aí? Ele está conversando com o papai e a mamãe, com um bombeiro. Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe pergunta assustado. Que barulho é esse? É um helicóptero. Um helicóptero? É. Ele trouxe uma equipe de busca. Minha nossa, o que está acontecendo aí? O chefe pergunta, já desesperado. E a voz sussurra com um risinho safado. Eles estão me peculando. Então, vamos ver aqui as questões desse texto, ok? Gente, então vamos continuar aqui na questão, né, do texto, tá certo? Vocês viram aí que o título do texto é Sumiço, né, que pode também ser desaparecimento, ok? E vocês entenderam bem que a criancinha estava desaparecida, né, estava sumida, ok, dentro de casa, né? E os pais ali chamaram a polícia, chamou o bombeiro, veio até um helicóptero, né? Para tentar encontrar a criança. Então,
O descritor número 10 diz assim: identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Elementos que constroem a narrativa, todos vocês já sabem que uma narrativa ele tem narrador, personagem, espaço, tempo, desfecho, né? Também tem a situação inicial, tem um conflito gerador e tem um desfecho, né? Dentro da narrativa tem tudo isso, tá certo? Vocês sabem que um narrador pode ser onipresente, pode ser observador, pode ser personagem, tá certo? A gente sabe que o narrador desse texto é um narrador, pode ser um onipresente, que conhece tudo sobre todos, tá certo? Até os pensamentos. Também pode ser um narrador observador. Se fosse narrador personagem, ele escreveria o texto na primeira pessoa. Ele diria, por exemplo, eu vi, né, chegando um helicóptero na casa dos pais, da garota, né, da criança, entendeu? Ele escreveria com a primeira pessoa, eu. Mas ele escreve sempre na terceira pessoa, tá certo? O chefe ligou, o chefe ficou desesperado, então a criança falou, sussurrando, então sempre na terceira pessoa, é como se ele estivesse observando a história, tá certo? Então vamos para as questões. Número 1, o que deu origem? O que deu origem todo mundo sabe, o que é que começou a história, né? Por que a história começou? A situação inicial. O que é que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Letra A, o atraso do pai da criança ao trabalho. Letra B, a voz de uma criança sussurrando ao telefone. Letra C, a conversa da criança com o chefe do seu pai. E letra D, o grande barulho de um helicóptero na casa da criança. Ok? Aqui fica claro, né, que a letra A é a correta, tá certo? Porque o pai se atrasou no trabalho e a origem, né, dessa situação aqui inicial começou porque o pai não chegou, né, lá no trabalho, tá certo? Então a letra A está correta. As outras estão no processo do texto, né, nos acontecimentos posteriores, né, que vem depois. Mas a situação inicial é porque o pai se atrasou para o trabalho, ok? Então letra A é a correta, o que deu origem, né, a esse fato, ok? Vamos para o número 2. Quantas personagens há na narrativa? Quantas personagens há na narrativa? Quem são elas, ok? 2 personagens? O chefe e a criança? Não. 3? O chefe, a criança e o bombeiro? Não. 5? O chefe, a criança, o bombeiro e o pai? Não. 6? Ok. 6 é a letra D, é a letra correta. O chefe, a criança, o bombeiro, o pai, a mãe e a polícia. Ok? O chefe, bombeiro, quer dizer, o chefe, criança, né? Aí vem polícia, bombeiro, tá certo? Pai e a mãe, ok? 6 pessoas. E aí você escreve o nome das 6 pessoas aqui. E número 3, onde e quando acontece a trama? Onde, local, tá certo? Espaço. E quando, o tempo, acontece a trama. Letra A, num trabalho de manhã. Letra B, na casa da família à noite. Letra C, na casa da família de manhã. Ou letra D, na rua. Provavelmente o pai ia para o trabalho de manhã, não chegou no trabalho, não é assim? Então, letra C, na casa da família de manhã. É a correta, ok? Ok, continuando aqui, número 4. Qual o conflito gerador do texto, né? Qual é o conflito, qual o grande problema do texto, né, que a gente vê nesta narração, tá certo? É o atraso do pai, foi o grande problema, a chegada da polícia, né? O barulho do helicóptero, ou letra D, o sumiço da criança. Claro que o grande conflito aqui é o sumiço da criança, né? E o título do texto nos ajuda
a identificar esse conflito gerador, né? O desaparecimento da criança, ok? E número 5, qual é o desfecho da história? Como é que a história termina, né? A letra A, a criança é encontrada? Não. Letra B, o pai vai a uma reunião? O pai vai à reunião? Não. Ele fica lá em casa, né? Está atrasado, ele não vai. Letra C, todos procuram a criança. E letra D, o helicóptero vai embora. Então, a letra correta aqui seria a letra C. Todos procuram a criança. Então, a história termina ainda ela, né, escondida, né? Ela mesma fez esse sumiço, né? Então, todos ali estão procurando. Ela termina o texto dizendo: eles estão me peculando, né? Me procurando, ok? Muito bem, gente. Então, espero que vocês tenham entendido esse primeiro texto. Agora vamos para o segundo texto. No segundo texto eu trago uma fábula, né? O primeiro texto é uma crônica narrativa, né? Acontecimentos, fatos do dia a dia. E aqui uma fábula, o galo de briga e a águia. Olha a imagem, uma águia aqui, ó, voando em cima de uma casinha do galinheiro aqui, um galo lá em pé em cima da casinha, né, do galinheiro, e a águia prestes a pegar o galo, né, com as suas garras, ok? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ler o texto. 2 galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Por fim, um pôs o outro para correr. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher num lugar sossegado. O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e, exultante, cantou com toda a sua força. Uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e, com um bote certeiro, levou-o preso em suas poderosas garras. O galo derrotado saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto, livre de disputa. Ok? Esse é um texto bem simples, né? Uma fábula. O autor é Esopo, né? Que era um escravo grego, tá certo? Há 2.500 anos aí, antes de Cristo, né? Vocês podem procurar aí na internet quem era Esopo, tá certo? E o moral da história? O orgulho e a arrogância é o caminho mais curto para a ruína, ok? Toda fábula, no finalzinho, tem a moral da história, né? Aquele grande ensinamento, né? Que o autor quis falar com isso aqui. Na verdade, ele liga essas fábulas, esses animais, né? Ele faz uma ligação com os seres humanos, ok? Há alguns comportamentos dos seres humanos. É o objetivo dessas fábulas. Agora vamos ver aqui, né? Continuando o nosso descritor número 10, que é identificar o conflito e alguns elementos da narrativa. Então, vamos lá. No final do texto, que é o desfecho, pode-se entender que, letra A, o galo vencedor bateu as asas e cantou no galinheiro. Não terminou assim. Letra B, uma águia prendeu o galo vencedor com suas garras. Não terminou assim. Isso aconteceu, né? Mas não terminou assim. Letra C, o galo derrotado reinou no galinheiro livre de disputa. Sim, letra C é a correta, ok? E letra D, os 2 galos saíram vitoriosos na disputa do galinheiro? Não. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o nosso aulão de hoje, tá certo? Com essas 2 narrativas. Aqui está a referência, né? Dos links, né, da internet, que vocês quiserem procurar. Ok? Continue aí no seu protocolo de segurança, lavem as mãos, usem o álcool em gel, ok? Cuidado com o distanciamento, né? O uso de máscara, tá certo? E espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá certo? Continue lendo e fazendo exercício para as avaliações externas, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.